Antes do Darwin, teve um podcast do Neil deGrasse Tyson, aquele astrônomo norte-americano, em que ele estava conversando, ele deu uma entrevista, e aí perguntaram uma coisa semelhante a isso, como é que é a ciência e a evolução? E aí ele fala do Deus, como é que é? God of the Gaps, é o Deus das lacunas. Tá. Então, antigamente, tinha um monte de lacuna, a gente não sabia um monte de coisa, Fermento. De onde é que viu o raio? Vamos criar o Deus do raio, que é o Thor, né? O Júpiter, ou o que seja. A gente não sabe de onde vem aquele vento, né? Então tem o Deus do vento. Eu não sei qual é o Deus de sei lá o quê. Então tudo tinha um Deus, uma deusa para qualquer um dos fenômenos. À medida que esses fenômenos foram sendo elucidados pela ciência, esses deuses foram desaparecendo. Hoje é ridículo você pensar que tem um Deus do raio, entendeu? Porque a gente explica muito bem como é que o raio cai e o que é esse tal do raio. Até um tempo atrás, a gente não sabia como a vida tinha se formado no planeta Terra. Ora, se a gente não sabe, então todas essas lacunas da ciência se botava nas costas do sobrenatural, que é Deus, ou uma deusa, perfeito? E hoje a gente tem as evidências muito boas de como surgiu a vida na Terra. O que falta nessa história toda, que a gente não elucidou muito bem realmente, é o início do universo. Mas Deus foi diminuindo nessa história toda. Então hoje Deus, no sentido de uma explicação de mundo, ele está restrito basicamente ao início do universo. E Darwin foi um pouco assim, porque Darwin começa como um teísta cristão, ou seja, um cara que acredita num Deus que criou o universo, com o qual você pode telepaticamente, sei lá, com orações ou coisa desse tipo, se comunicar com esse ente, beleza? E no cristianismo, à medida que vai passando, né, que ele vai descobrindo como a natureza funciona, que ele começa a ver os horrores da natureza e ver, cara, qual é o criador que faria um negócio desse, onde os animais sofrem e coisa desse tipo. Então ele deixa o cristianismo de lado, ele vai deixando o teísmo de lado, ele se torna ainda o que a gente chama de um deísta com D agora. É aquela galera que acha o seguinte, que teve uma força inteligente que criou o universo. Opa, caiu o Darwin aqui de novo. Ele criou alguma coisa aí. Ele criou o universo e deu, digamos assim, o pontapé inicial no negócio, sacou? Só que dali pra frente não tem mais nada. Aí não tem mais essa coisa de ficar se comunicando com esse ente. O Darwin termina por aí. Ele não se declara ateu até o final da vida. Acho que se mais alguns anos tivessem passado, ele se declararia ateu. Mas ele termina no agnosticismo. Mas mais uma vez o Deus dele tá existindo para completar um gap. Exato. E assim, vai chegar um momento, cientificamente, que a gente vai ter explicação porque assim como a gente não tinha explicação para o raio há um tempo atrás, assim como a gente não tinha a explicação para a origem das espécies, assim como a gente não tinha explicação para a origem da vida, e hoje a gente tem explicação para isso tudo, a gente vai ter uma explicação para a origem do universo também, que a gente não tem hoje. E aí acabou. Sim. Ou pelo menos melhor do que a gente tem hoje. Vai chegar mais perto. Perfeito. E aí vai diminuindo essa questão do gap, da lacuna. E aí o que eu acho interessante nessa história toda é que essa questão do ateísmo, ou seja, não vou nem usar a palavra ateísmo, da crença na ciência, é o que eu acho que realmente é, digamos assim, a iluminação, sabe? É a luz do conhecimento, é a luz da ciência, ela é o último grau nessa evolução cultural de uma explicação completamente sobrenatural, religiosa, teísta, vai num contínuo para um deísta, que deu aquele pontapé inicial, e aí a coisa vai para o agnóstico, que é aquela pessoa que é meio em cima do muro, que sabe, para o ateu, aquela pessoa que fala, caraca, a ciência é a luz, é a ciência que realmente que nos ajuda a elucidar as perguntas da natureza, é a ciência que nos levou, né, da idades de viver morrendo de varíola há 150 anos ou há 200 anos, até hoje, que a gente vive super bem até os 80, tá? E aí, o que acontece, né, aqui no Brasil? Aqui a gente tem um problema de educação básica, né, Fermento? Então você tem uma criança que não existe um gene para a crença, não existe um gene para a ciência, isso é tudo que a gente chama de evolução cultural. Mas aí, desde pequeno, essa criança, esse bebê, está exposto a orações, está exposto aos símbolos religiosos. Mas a gente provavelmente tem algum gene ligado
a crença? Não, tem algumas evidências que indicam sim, tá? Porque Então, múltiplas comunidades, mas não uma crença específica. Tá, Tá? sim. Não uma crença, tipo assim, não tem um gene para ser cristão. Sim. Ou um gene para ser muçulmano. Tem uma tendência dos homo sapiens a acreditarem em algo. Tem um pouco, tá? Tem algumas evidências que vão nessa direção. Mas assim como existe uma tendência nossa, existe um instinto da linguagem. Só que a língua que você vai falar, se é português, inglês, alguma coisa, vai ser culturalmente. Então, você está no Brasil, por exemplo, então a criança está lá. Então, ela vai ter contato, sei lá, com um livro chamado Bíblia, com a cruz, com toda uma simbologia. Ver a mãe dela rezando. Exato. Tá. Então, ela vai crescendo nesse ambiente. Só lá na escola, talvez, ela vai ouvir falar dessa outra, digamos assim, explicação, visão de mundo, com base agora não no sobrenatural, com base em ciência, com base em evidência. E aí vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que estão tão impregnadas com aqueles ensinamentos religiosos que realmente não vão dar o braço a torcer, não vão fazer esse pulo. Eu cresci também como qualquer outra pessoa. Eu tinha meus pais, embora não fosse a gente não era uma teocracia muito religioso, mas eu cresci lá, tinha uns negocinhos de oração, eu ia pra igreja, aquela coisa toda, e chegou uma hora, um professor de química meu, ele começou a falar dos átomos fermento. E aí começou a falar, tem átomo de oxigênio, sei lá, então lá no teu corpo tem esse átomo, e eu perguntei pra ele, cara, mas esse átomo de oxigênio, de carbono, né, que tem, sei lá, nessa mesa aqui, ou nesse microfone, é do mesmo tipo que eu tenho no meu corpo? Ele falou, claro que é. O que você acha? Que você tem alguma coisa diferente? E aí eu saquei, cara, a gente é feito do mesmo material. A vida é feita do mesmo material da matéria não viva. Cara, ali acabou, né? Ali, assim, então... Tu viu que não existia magia, ali pra ti a magia sumiu. Na verdade, eu prefiro a magia da realidade. Porque a realidade que a gente está vivendo aqui, ela é mais mágica do que essas ficções, do que todas esses contos de fada, por exemplo, de religião. Uma delas, por exemplo, que eu gosto de falar, que a gente vê tudo no passado. Beleza, leva um tempo da luz chegar ali, da luz que está refletindo em ti chegar aqui no meu olho. Quantas pessoas param para pensar que estão vendo tudo no passado? Em volta dela. Quando você chega lá no nível do átomo, né, que você tem aqueles princípios da incerteza lá de Heisenberg, cara, buga a tua mente, cara. É a chamada magia da realidade. Quem fala isso é o Richard Dawkins, tá? Isso é muito mais mágico do que qualquer ficção aí do sobrenatural. Simplifica a história e fala Exato. Que Deus instalou o dedo. Exato. E aí você tem várias evidências, Fermento. Por exemplo, Deus é um sujeito masculino, é um homem. Geralmente é um homem mais velho. Por quê? Porque nós humanos tem uma estrutura mais patriarcal, com base em você confiar em homens mais velhos também. Então, basicamente, é tão claro que isso tudo é uma invenção humana, beleza? E a gente consegue culturalmente elucidar a evolução das religiões. Então, a gente vem de um politeísmo, vários deuses, o deus do raio, o deus do vento, o deus do sei lá o quê, a deusa da fertilidade. Então, tinha um deus para essa coisa toda. Os romanos eram assim, os gregos eram assim por diante. E aí evoluiu do politeísmo para o monoteísmo. Né? O monoteísmo já evoluiu lá nos judeus. Do monoteísmo judeu veio o monoteísmo cristão e o monoteísmo islâmico que dominam o mundo hoje. Tá? Então teve uma evolução cultural desse tipo de coisa. Deus sempre é um homem. Né? Essas igrejas são totalmente patriarcais. Teve o Papa agora. Beleza? É tudo homem. É tudo homem escolhendo homem. Tá? Porque é um reflexo da estrutura patriarcal das sociedades humanas. Não é um Deus que construiu o homem à sua imagem e semelhança, é um homem que construiu um Deus à sua imagem e semelhança. Perfeito, exatamente isso, né? Só que assim, o que eu acho curioso no ano de 2025 é que a gente tem tantas evidências a favor da origem das espécies, da origem da vida e de uma série de coisas com base na ciência, que chega a ser até um pouco, assim, eu vou falar isso com todo respeito aqui, a galera que é religiosa, mas é um pouco infantil. Algumas histórias aí de criação e coisas desse tipo. Nem todo mundo que é teísta e deísta acredita naquelas histórias da Bíblia, tá? Mas tem uma galera que acredita nesse negócio ainda. E eu acho que o problema está na educação básica. Está nessa educação básica de que essas pessoas, elas estão muito em contato com as explicações religiosas, porque imagina,
Isso é uma espécie de uma... doutrinação, né? Eu não gosto da palavra lavagem cerebral, mas é um reforço diário, semanal que essas pessoas têm já na sua infância. Sim. E muitos não vão ter o contato com a explicação com base na razão e não no sobrenatural que deveriam ter, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio que eu tive. Quando eu tive esse contato lá no fundamental, no ensino médio, minha cabeça, caraca, claro que é assim. E aí eu tinha uma outra professora que começou a mostrar similaridades entre crânio de chimpanzé e crânio de homo sapiens. Você põe do lado, caraca, é tão parecido esse negócio, como é que não tem um ancestral comum esse negócio? E aí mas mesmo assim, eu lembro, no início, ainda dava assim umas pensadas, assim, pô, mas me falar, faz 10 anos que estão me falando esse negócio, será que não é assim? Mas aí chega uma hora, você se toca que não, cara, isso aí é uma história que foi inventada, né, por uma galera que morava no deserto, lá no Oriente Médio, há 2, 3 mil anos, né, cara? E hoje a gente vive em 2025, então me causa um pouco de estranheza só. Sim, eu compartilho do sentimento. Desse sentimento, mas acho que o problema está na educação básica. A gente tem que trazer a evolução realmente para a educação fundamental, a gente tem que trazer a educação para evolução, para a educação do ensino médio também. Mas eu não tenho tanta esperança, cara. Quando eu vejo a galera aí, pô, jogando tigrinho, daí eu penso, pô, como é que esse cara vai ler um livro e ser capaz de questionar a própria crença acerca de algum assunto para compreender melhor a realidade? Pô, o cara joga no tigrinho, velho. Mas eu vou te falar uma coisa, tudo bem. Eu gravei um podcast aqui contigo, foi o primeiro que eu gravei contigo. Eu fui dar uma olhada essa semana, o negócio tem 1 milhão. Sim, é o nosso mais visto. 1 milhão de visualizações. 1 milhão de visualizações falando de evolução, de origem, ou coisas também. Acho que a gente não entrou com tanta profundidade, e a gente não entrou com tanta profundidade quanto hoje. Eu acho que hoje a gente foi mais profundo daquele primeiro episódio. Cara, tudo bem, num país de 200 milhões de habitantes, 1 milhão talvez não seja... Cara, mas me impressionou a quantidade de gente que ficou interessada naquele... E aí o que eu achei uma coisa legal... Eu fui ver os comentários. Muitos são comentários da galera que religiosa, né? E aí um professor meu falou, Beto, mas isso que é o legal, porque tu furou a bolha, cara. Tu não falou pro público da universidade que já tá vendo isso há muito tempo. Você realmente chegou num público que talvez nunca teve esse tipo de acesso ao conhecimento na educação fundamental, na educação básica, no ensino médio, estão tendo agora. Como essa galera já tá há décadas ouvindo explicações diferentes, num primeiro momento, eles não vão dar o braço a torcer. Tanto que eles entram lá nos comentários dizendo, mas cara, eu tenho certeza que eu plantei uma sementinha na cabeça dessa galera, mostrando que tem uma outra explicação para a origem da vida, para a origem do universo, e não é do dia para a noite que essa galera talvez se toque, né? E aí cada um toma a sua decisão, né? Quer acreditar numa coisa, isso não sou eu, não tô aqui não tô aqui para, sei lá, catequizar darwinianamente a população. Tô aqui mostrando as evidências científicas, né, com base em evidência.